Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, amigos, família, eu vou estar relatando 2 sonhos aqui. Um eu não contei, deve ter uns 2 meses, eu não contei, né? Sonhos proféticos, e eu não relatei. E o outro eu vou estar relatando de hoje, do dia 19/10/2024. O primeiro sonho foi como se eu tivesse soldados no meio da rua. Muitos soldados, muitos, né? As ruas estavam vazias, né? E tinham muitos soldados. E esses soldados, eles eram do olho puxado, né? Eles eram japoneses, da China. Eles tinham os olhos puxados, né? Estavam todos fardados, todos armados, andando na rua, né? E a rua não estava mais, né? Aquela movimentação que não tinha poucas pessoas andando na rua, né? Se via mais soldados, né? Fardados, armados, né? Se via mais eles. E esse sonho deve ter uns 2 meses, né? Acordei assustada, né? Eu não recordo muito ele, mas, né? Praticamente era isso. Muitos soldados armados no meio da rua. E não podia, né? Mas transitar no meio da rua, não podia ter aquela liberdade, né? Que hoje temos, né? De vir comprar, né? E não tinha mais essa liberdade. E o outro sonho foi essa madrugada, dia 19/10/2024. Eu estava na rua, estava eu com meu filho, andando na rua, era noite, e veio uma moça em direção a mim pedindo uma oração. Falei: irmã, você pode orar por mim? Posso? Claro, vamos orar em nome de Jesus. E ali, fui orar por ela. E ali no meio da oração, ela começou a vomitar, né? O Senhor começou a falar sobre obra de macumbaria, né? Feitiçaria, e ela começou a botar tudo para fora. Começou, né, a vomitar. Tá bom. E até então, tinha um moço, ele era como se fosse um líder. Ele estava me observando. E ele era como se fosse um líder ali. Ele estava todo de preto e ele tinha um olho puxado. Ele era da China, como se fosse da China. Olho puxado, japonês, né? China, Japão, não sei. Ele era do olho puxado, né? Ele era chinês. E ali ele ficou observando. Então, quando a oração acabou, né, aquela moça tomou um rumo e outro rumo, eu vi que ele pegou ela, né? Ele não, né? Ele era o líder, né? E outros chineses pegaram ela e levaram ela para algum lugar, né? E ali eu vi que estavam sendo pessoas, né, pegadas ali no meio da rua. E por esses chineses estavam sendo encaminhadas para um lugar. E ali o meu filho também começou a se sentir mal. Aí ele estava de bicicleta, ele foi subir na bicicleta assim e foi pro meio da rua, né? E quase foi atropelado. Eu puxei ele e dei uma sacudida nele assim para ele poder, né? Filho, presta atenção. E ele já estava meio tonto assim, eu vi que ele não estava bem, comecei a orar por ele também. Aí eu comecei a orar por ele e ele foi esfalecendo assim no meu braço. E outras pessoas também queriam nos pegar. Só que aí, né, a gente foi um pouquinho mais ágil e conseguimos sair. E até então veio
uns irmãos, né, até minha direção e falou assim: irmã, vou orar por você, né, porque Deus quer mostrar algo a você. Eu falei: amém. E ali eles foram me orar, fomos para um lugar assim, afastado, e eles foram me orar. E ali naquela oração, né, eu fui arrebatada, né, arrebatada em espírito. No sonho, fui arrebatada em espírito. Por quê? Porque eu vi eu deitada no chão, né, em espírito, né, eu vi eu ali deitada ali no chão. E, né, quando eu saí ali, era como se esse grupo japonês, eu já arrebatada, eles me pegavam, né, eles me sequestravam, era como se fosse sequestro, né, eles estavam sequestrando as pessoas andando na rua. E me levaram para um prédio, né, tinha como se fosse um prédio, e eles estavam recolhendo essas pessoas para este lugar. E ali eu já, né, arrebatada, via tudo o que estava acontecendo, e eles me apanhavam e pegavam outras pessoas também, e me levavam para um prédio, para um apartamento. E quando eu chegava lá, nesse apartamento, também tinha outras pessoas, também assim, do meu lado, né, na frente. Tinha que levantar a blusa, né, para ver se estava para ver se a gente estava armados, né? E tudo era trocado roupa, era trocado sandália, era trocado tudo que você tinha ali no momento, a sua roupa, o seu sapato, a sua sandália, tudo era trocado. Tudo que você tinha era tirado e eles botavam uma outra coisa, uma outra roupa e um outro sapato em você. E você era, né, encaminhado para um apartamento. E nesse apartamento tinha cama, né, tinha tudo ali, tinha cama, tinha tudo. Ventilador, tinha 2 quartos, tinha tudo que tem dentro de uma casa. Ali tinha, né? Só que você era separado da sua família. E ali também eles falavam que tinha tanto cristão e tanto ímpio, né? E isso tudo era em arrebatamento, eu via tudo isso. Tudo isso. E tinha tanto ímpio como cristão. Tinha ali, né? E então, né, foi isso. As pessoas eram sequestradas, levadas para um lugar, né? Os seus pertences eram trocados. E engraçado que a roupa que eles trocavam e o sapato eram trocados 2 vezes. 2 vezes, né? Você ia até um certo lugar, na entrada, você deixava seus pertences, sapato, roupa, tudo, e trocava por aquilo que eles davam, sapato. E o sapato era diferenciado, era um pé de um, pé de outro, era diferente, o calçado era diferente. E a roupa era uma veste só, né? Todo mundo se vestia com uma veste só. E, né? E ali eu via pessoas tranquilas e tinha pessoas chorando, né? Porque estava, né, afastado da sua família, né? Eram afastados, né? Do pai, da mãe, do filho. Era né? Eu fui uma que fui separada do meu filho. E chegava em outro lugar, era trocado também o sapato. Eles falavam assim: não, você bota esse sapato aqui e chegar mais um pouco na frente, você vai trocar de novo esse sapato. Você vai ter que deixar esse sapato lá
né? Sei lá, parecia que eles ficavam com medo que se botassem alguma coisa ali, né? E mais na frente era trocado novamente aquele sapato. Era trocado novamente o sapato e a roupa. E eu chegava num apartamento. Tinha uma cama de casal, tinha 2 camas de solteiro para criança. E tinha ventilador. E ali eu entrava também em outro apartamento e vinha um jovem também. Esse jovem estava com medo, assustado, né? E estava sozinho. E tinha outras pessoas também ali, tinha muitas pessoas. Então, né, gente, ali, aquele líder japonês, né, ele era um mandante e tinha outras pessoas também, japoneses, que estavam sequestrando as pessoas, né. Então, pessoal, né, aquele que está de pé, cuide-se, né, para que não caia. Aquele que está afastado, volte para Cristo hoje. E aquele que ainda não conhece Cristo, venha para Cristo, porque o único caminho é Cristo Jesus. O único caminho, né? Você sendo perseguido, estando em aflição, passando fome, sede, virá pestes, pior do que a Covid. Esteja em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus vamos suportar tudo. A gente suporta, em Cristo Jesus a gente suporta, né? A gente suporta. Paulo, ele suportou, né? Ele suportou as perseguições, as prisões, fome, né? O Paulo suportou em Cristo Jesus. Ele suportou todas as prisões dele. Ele suportou porque ele estava em Cristo Jesus. Né? Porque Cristo Jesus é a nossa força, é o nosso refúgio. O momento da nossa angústia é o nosso refúgio, é o nosso consolo. É Cristo Jesus. É o caminho, é Cristo Jesus. Não há outro, pois tudo é mentira, tudo é ilusão, né? Tudo é passageiro. Então, que viemos se firmar em Cristo Jesus, pois Cristo Jesus está às portas, está mais breve do que nunca, como antes, pois tantas coisas estão acontecendo, né? Tantas coisas já estão, né? Já se destruindo, né? E vai acontecer. Tantas coisas estão acontecendo, né? Já estão sendo cumpridas, é a palavra, já estão se cumprindo, pois já estão nos fins dos tempos. Já estamos nos fins, né? Então não é tempo para a gente se preocupar com tanta coisa, mas que viemos se preocupar realmente na volta de Cristo, mas que viemos estar em Cristo Jesus, né? Para que viemos passar por aflições, tribulações, perseguições e suportar tudo em Cristo Jesus. Eu não poderia deixar de passar, né, esse sonho profético da parte de Deus, né? Que Deus venha abençoar cada um em nome de Jesus.